Bom dia, pessoal. Eu vou explicar aqui que o Zamaro pediu. Galera, existe no mundo inteiro, existe 3 tipos de operacional: o price action, o lógica do preço e o operacional absoluto. Só que existe muitos outros tipos de operacionais. Só que os que mais a gente usa aqui no Brasil, viu? É esses 3. E o mais conhecido é o price action. O mais conhecido é o price action e o lógica do preço. Então, eu vou pedir para vocês ter uma visão geral. Espero que essa explicação seja uma explicação direta. Eu não quero dar aqui explicação aqui inventando desculpa ou motivo ou razão por que aconteceu isso ou não aconteceu. Entendeu? Porque aqui a gente tem que falar a verdade para vocês. Nada de ficar enrolando. Eu já vou entrar falando dessa forma por quê? Porque, gente, quando você entra num gráfico, a primeira coisa que vocês têm que entender é que da mesma forma que você tem que passar 8 horas por dia lá no trabalho convencional, lá no trabalho, quando você trabalha com um patrão, seja lá o que for, você tem que trabalhar 8 horas por dia. No gráfico, os caras não querem sentar, não querem ficar 5 minutos ou 10 minutos ou até mesmo 1 hora analisando o gráfico para ver se realmente ali é o momento certo de você dar sua entrada. Entendeu? Isso é ser inteligente em muitos aspectos. Eu posso dizer assim, é ser inteligente, esperar o momento certo. Você já viu o leão quando está caçando? O leão, ele fica ali, ó, na espreita da caça dele. Se ele tiver que ficar ali um dia inteirinho, ele vai esperar ali o momento certo e dar sua entrada. Mas tem a nova máxima, tem a mínima máxima, tem a muda máxima, a velha máxima, a terceira máxima, a quarta máxima, tem a simetria, a quametria, dometria, vimetria. Entendeu, galera? Então, eu não quero usar esse tipo de palavra para ficar confundindo vocês. Porque isso são nomenclatura que inventaram, entendeu? Para dar desculpa e falar motivos que não existem no gráfico. Então, vou explicar da forma direta, sensata, entendeu? Para que vocês venham entender. Entendeu? Essa aqui foi a entrada que eu dei, tá vendo aí? E eu vou lá direto no gráfico, porque não tem como dar zoom aqui, tá? E a gente analisar um pedacinho aqui, dizer assim, eu dei entrada porque isso aqui aconteceu aqui, porque aconteceu... Não tem lógica, tá? Você que está analisando, a pessoa que está analisando sabe que não é verdade que ninguém dá uma entrada por estar analisando um pedacinho aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tem todo um tipo de confirmação, viu? O gráfico está te dando sinais de confirmação que em certas regiões ela vai subir ou vai descer. Com força, com muita força ou com pouca força. Entendeu? Então o gráfico te dá. O que acontece aqui no presente aqui, são sinais. Tudo que acontece aqui são sinais, entendeu? São sinais que ele vai mudar a sua direção. Entendeu? Então, vamos lá diretamente para o que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa que vocês têm que entender. Vou lá para o gráfico lá. Viu? Tá vendo? É a mesma posição. Viu? Olha aqui. Como existe todo um motivo, o porquê de uma entrada. Olha aqui. A gente viu, que aqui, é o ponto onde começou a movimentação de alta. Tá vendo? Então, até aí vocês entendem. Então, quem é a força maior aqui? Aqui começou a reversão da força de alta. Entendeu? Quem é o mais forte aqui? Vocês já começam a ver aí. Quem é o mais forte? É os compradores. Então até aí a gente entendeu. Aqui, tá vendo isso aqui, Os vendedores deram o máximo deles. Conseguiram romper essa região para fazer uma reversão de tendência aqui? Não conseguiram. Então a gente marca o nosso segundo ponto.
Então a gente aqui, ó, marca o nosso segundo ponto. Esse nosso segundo ponto, ó, tá vendo? Esse nosso segundo ponto aqui é onde os vendedores deram de tudo para conseguir combater esse movimento de alta aí. Deram de tudo e não conseguiram. Então, essa região aqui é a força máxima dos vendedores. É a força máxima dos vendedores. Os vendedores, para poder traçar um caminho para romper, para poder chegar aqui nesse ponto, reverter essa situação de alta aqui, entendeu? Eles vão ter que romper essa região aí. E essa região aí, quem manda nessa região aí, galera, é a força compradora. Só os compradores, os compradores têm o controle dessa região. Até os vendedores romper essa região e confirmar realmente uma certeza de uma queda, entendeu? Verdadeira aqui. Enquanto isso não aconteceu, quem manda aí é os compradores. Não adianta nem vendedor nenhum se espernear, tá? Não adianta de forma alguma. Então a gente já sabe, entendeu? Que aqui é o ponto de reversão da tendência de alta, entendeu? E esse ponto aqui, ó, é onde os vendedores entraram no máximo. Os vendedores entraram no máximo. Então a gente marcou esse ponto aqui como ser o ponto máximo da força dos vendedores. Entendeu? Aí aqui, ó. Aqui você já tem o quê? Ó. Aqui. Tá vendo isso aqui? Aqui já temos o quê? Uma zona forte, uma região forte de quê? Dos compradores. Essa zona aí, só quem manda é quem? Os compradores. Toda vez que o preço bate nessa zona aí, se ele não romper essa região, galera, tá? Região. Toda vez que os vendedores baterem nessa região aí, os compradores vão meter bronca. É como se, ó, a força de toda essa reversão aqui fosse marcada aqui a posição dele para defender essa região aí. E quem são essas pessoas que marcam essa região aqui? São os grandes players. São os grandes players. Esses caras estão posicionados aqui por quê? Porque foram eles que fizeram o gráfico ter essa movimentação de alta aí. Foi os grandes players. Vocês pensam que a massa tem dinheiro suficiente para fazer isso aqui? Ó, isso aqui é a massa. Tá vendo? Isso aqui é o povão, ó. Tá vendo? Isso aqui é o povão. Isso é o povão. Aqui é o povão, é os pequenos traders. Esses daqui são os grandes players que tá aqui jogando o preço para cima. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, mas o preço... Galera, esquece num minuto aí em relação análise presencial de loja de preço que algumas coisas do preço realmente vai fazer sentido e é real, entendeu? Sem nenhum tipo de mentira, tá? Então o que aconteceu? Quem foi que marcou aqui a região dos grandes players, a posição? Ó, vocês estão vendo isso aqui? No lógica do preço, esse cara aqui é chamado de comando de alta. Tá vendo? É um comando de alta. Essa aqui é a primeira confirmação que essa região é defendida por quem? Pelos compradores. Aqui eles vão defender querendo ou não querendo. A não ser que isso aqui seja rompido. Tá? Então, da lógica do preço, vocês entendem isso aqui como um comando de alta. No price action, entendeu? No price action, a gente define mais ou menos isso aí como vela de ordem block,
tá? Para quem sabe operar o price action, tá? E no operacional absoluto, isso aqui a gente chama de bastão de continuação. Por quê? Porque ele deu continuação ao movimento de quem? De alta, os compradores. Então ele é um bastão de continuação. Entendeu? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa região marcada, nossa posição marcada. Opa, deixa eu marcar certinho. Ah, mas tem gente que ensina diferente. Não, tem gente que ensina da forma que eles foram doutrinados. Entendeu? Vocês já viram um robô? Um robô ele é programado para falar as mesmas palavras, programado para fazer as mesmas coisas, mas o gráfico, se vocês for analisar, o gráfico, ele todo dia, toda hora, todo segundo, ele é diferente. As coisas, as velas são diferentes no outro. Então não tem como todo dia ser aquela mesma coisa. Não tem. Então tira isso da cabeça. É o mesmo padrão, tem que ter o mesmo padrão. Não tem o mesmo padrão. Não existe o mesmo padrão. Vocês têm, entendeu? Movimentações iguais. A única coisa que vocês podem prever aqui no gráfico são movimentações padrões. Movimentação das velas, tá? Movimentação das velas. E as velas de confirmação. Entendeu? São velas praticamente quase individuais que mostram a confirmação das entradas. Entendeu? Essa vela aqui, ó, é uma vela de confirmação de entrada. Entendeu? Ela nasceu, você sabe que a próxima aqui você tem que dar entrada. Entendeu? Ela quando está no estado normal, tá? Quando está no estado normal. E quando ela não está, entendeu? Uma região de anomalia, ou seja, uma região de notícia. Entendeu? Se você tem uma vela, um comando de alta, ou uma mínima máxima, uma velha máxima, nova máxima, se você tiver surgir essas velas dentro de uma região de notícia, ou numa hora que está tendo a notícia, vocês não adianta que isso aí ela não vai respeitar. Entendeu? Ela não vai respeitar. Mas, Príncil, onde são essas regiões de notícia? Regiões de notícia são regiões de acúmulo. Entendeu? Onde as velas estão se acumulando. São regiões onde está notícia ali. Entendeu? Então são regiões de notícia. Entendeu? Velas muito grandes, com muito gap, anomalia de nascimento fora do lugar. Então isso aí, tudo são influência de notícia. Então muitos, essas velas de confirmação, elas não vão funcionar nessas regiões. Tá? Eu estou falando isso só para explicar uma entrada só que eu dei aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. O que eu quero que vocês saibam é da verdade. Eu não quero que vocês fiquem aí iludidos com besteira aí de velha máxima, nova máxima, segunda posição, terceira, quarta, oitava posição, 900 posição. Eu quero que vocês vejam o gráfico da forma que o gráfico está aparecendo. Coisa simples, galera. Entendeu? Sem muita nomenclatura. Muita nomenclatura no gráfico acaba confundindo as pessoas. E nem todo mundo tem esse mesmo intelecto das pessoas inventar um monte de palavra. Entendeu? É só você colocar um médico na frente de outro médico e deixa os dois conversar, eles vão entender. Mas coloca um médico na frente de uma pessoa comum, tem como a pessoa comum entender? Não tem como entender de forma alguma. Então, a pessoa tem que trazer o entendimento para as pessoas comuns. De uma forma direta, exata e verdadeira. Tá? Então, vamos lá. Aí, estamos aqui. Marcamos a nossa região aqui. Então, essa região aqui é uma região e quem predomina aqui são os compradores. Então, isso aí a gente já entendeu. Eu vou remarcar de novo aqui que eu não quero esses tanto de risco não. Então, temos marcado aqui. Aí os compradores entraram. Vamos pensar, vamos raciocinar. Entraram. Olha que esse gráfico aqui, quando eu abri ele, já estava acontecendo esse movimento aqui. Já estava acontecendo. Entendeu? Ele já estava acontecendo. Entendeu? Aí, Príncipe, mas o que eu tinha que observar? Você tinha que observar
a movimentação certos gráficos, você tem que ter a confirmação, entendeu? Das velas e também tem que ter a confirmação de quê? Dos movimentos, ó, dos movimentos. Tu tem que ter a confirmação desses movimentos. Príncipe, mas ainda não estou entendendo. Ainda não estou entendendo. Meus amados, eu vou dar o gatilho na cabeça de vocês agora. Qual o movimento mais forte de baixo? Lembra que eu falei para vocês que os vendedores deram de tudo para romper aquela região? Deram de tudo. Viu? Deixa eu ver se eu... Lembra que eu falei? Vamos lá. Tá o momento aqui de alta. E aqui, ó, a gente traz como topo. Onde os vendedores deram de tudo, ó. Ó, vendedores deram de tudo. Não deram de tudo aqui nessa região? Sim, Príncipe, deram de tudo. Então, o que que tem aqui nessa marcação onde é semelhante aos movimentos máximo dos compradores e dos vendedores? A gente sabe que isso aqui, ó, é o movimento padrão da tendência de alta. Tá vendo? É a movimentação padrão da tendência de alta. E, Príncipe, qual é a movimentação padrão aqui, que está padrão aqui, do de baixa? A gente não marcou aqui? Olha aqui, movimentação padrão dos vendedores. Olha aqui, movimentação padrão dos vendedores. Agora eu quero que você que realmente é uma pessoa inteligente, um cristão, um abençoado mesmo, olha aí, ó. Não tem semelhança? Vocês não estão vendo nenhuma semelhança? Estão ou não estão? Não é parecido? Olha aqui. Essa daí são a movimentação padrão dessa movimentação aqui dos vendedores. Não tem uma semelhança? Tá vendo que ele... Olha a forma que eles aparecem aí. Não tem semelhança? Entendeu? Agora o que você só tem que observar? Tem que observar que depois dessa força padrão dos vendedores, os compradores vão entrar com tudo. Ó, depois dessas movimentação padrão, ó, tá vendo? Os vendedores, os compradores vão entrar com tudo. A não ser que ela faça o quê? O rompimento dessa região. Que aí ou você tem que esperar ela voltar para dentro da região, ou você vai ter que começar a esperar ela fazer a reversão da tendência e continuar a nova tendência de baixa. Mas fora isso, quem manda é quem, pessoal? É os compradores. Então até aí vocês têm um raciocínio direto, lógico, verdadeiro, tá? Direto, lógico e verdadeiro. Aqui eu já estou dando a visão para vocês do operacional que eu opero, que eu criei, o operacional absoluto, tá? Então vamos lá para mais uma explicação aqui. Vamos lá. Então vocês já conseguiram identificar aqui a movimentação padrão mais forte de quem? Dos vendedores. Então se essa aqui é a força máxima dos vendedores, então o que eu tenho que fazer, Príncipe? Meu filho, você tem que sentar na cadeira e esperar o momento certo de você dar sua entrada. O momento certo de você dar sua entrada. Príncipe, mas você deu a entrada aqui, ó. Eu ainda não cheguei no teu raciocínio. Se eu sei que essa aqui é a movimentação máxima padrão dos vendedores, eu também sei que é a movimentação máxima dos compradores. Depois da movimentação máxima dos vendedores, vem a confirmação que os compradores iam entrar forte aí para compra.
Entendeu? Ah, mas e aqui, Prince? Aqui não teve. Teve. Entendeu? Só que aqui o análise já é sobre a volatilidade. Tá vendo? Ó? Pressão compradora. Pressão compradora. Aqui eu também peguei compra. Vitória. Pressão compradora. Pressão compradora. Entendeu? E aqui, Prince? E aqui, Prince? Qual foi o motivo aqui de você ter dado essa entrada aqui, ó? Ela não rompeu o nosso bastão de continuação, isso é simples. Ó, não rompeu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pronto. Ela não rompeu o nosso bastão, ó. Tá vendo? Ela não rompeu o nosso bastão de continuação. Vela de comando. Viu? Marcou o que? A região forte dos compradores, onde os compradores predominam. Os compradores, os grandes players, vai defender isso aqui. Vai defender isso aqui com unhas e dentes. Por que eles vão defender? Porque eles investiram muito dinheiro para essa tendência subir. Eles não investiram pouco dinheiro não, galera. Eles investiram foi muito dinheiro. Entendeu? Então tu acha que eles investiram tanto dinheiro, tu acha que eles vão perder isso na mesma hora? Não. Eles vão ficar trabalhando. Entendeu? Fazendo esse dinheiro crescer. Ó, vão fazendo esse dinheiro crescer. Para depois, quando criar uma liquidez gigantesca aí de lucro, os grandes players simplesmente arrecadam a liquidez e depois vende o prejuízo. É assim que funcionam os grandes negociadores. Entendeu? É assim que funciona. Vocês têm que começar a botar na cabeça de vocês que quem está operando isso aqui, ó, por detrás desse gráfico aqui, são pessoas. Então as pessoas pensam dessa forma. Eu compro barato e vendo mais caro. É assim que funciona, galera. Vocês têm que enfiar isso na cabeça. Entendeu? Então, se eu investir um dinheiro numa propriedade, no mínimo eu tenho que esperar ela valorizar o bastante para mim ter um lucro absurdo em cima daquilo ali que eu investi. Tá? Então vamos lá. Aí eu já entendi aqui, ó. Força padrão aqui, ó. Máxima dos vendedores. Entendeu? Temos a confirmação aqui. Bastão de continuação. Quando ela bateu aqui, os vendedores bateram aqui. Vamos. Eu gosto de deixar o negócio bem... Quando os vendedores bateram aqui, ó, bateram aqui e travou, o que a gente tem que imaginar aqui, ponto? Se ele travou, os compradores vão entrar com tudo de novo. Ó, os compradores. Uma vela de força normal, viu? Aí veio um K2. Um K2. Isso aqui é uma confirmação de entrada do operacional absoluto. K2 é uma vela de impulsão de continuação. É uma vela de impulsão de continuação. Viu? E ele, para os vendedores, ó, para os vendedores ele se torna uma vela de trava. Uma vela de trava para quem? Para os vendedores. E uma vela de continuação para quem? Para os compradores. Isso na visão do operacional absoluto. Agora, só na visão, ou seja, na visão do operacional absoluto, eu tenho essa confirmação, eu tenho essa confirmação, eu tenho essa confirmação das minhas entradas de zonas e regiões. Para mim conseguir vitória certeza. Vitória certeza. Agora, por lógica do preço, agora, para o operacional lógico do preço, eu tenho essa confirmação aqui, que é muito válida também, tá? Muito válida aqui. Vocês o povo pode até inventar. Ah, mas aqui tem uma nova máxima. Ah, aqui tem uma velha máxima. Ah, aqui tem uma jovem máxima. Ah, aqui tem uma bebê máxima. Aqui tem uma segunda posição, uma terceira posição, uma quarta posição, uma quinta posição, uma nona posição, certo? Por que será
Vocês já pararam para pensar por que será que o criador do operacional, o cara que criou o operacional lógica do preço, ele não explica sobre essas coisas de nova máxima, mínima máxima, velha máxima, nova posição, treta posição, quarta posição, porque ele não explica isso no livro dele, não ensina isso no lógica do preço que ele criou. Entendeu? Essas nomenclaturas foram criadas, entendeu? Muito depois da criação do lógica do preço. São nomenclaturas que o pessoal criaram para dizer, eu levei loss aqui, mas eu levei loss pro cara aqui da nova máxima. Eu levei loss aqui por causa da nova posição. E se tivesse dado vitória? Se tivesse dado vitória aqui, foi por causa da nova posição. Ou seja, só desculpa. Entendeu? Então a gente tem que ser real com as pessoas. A gente aqui, galera, o gráfico são marcadas por regiões e movimentação de preço e confirmações de entrada. Ponto final. É só isso que funciona, tá? Então, sabendo disso, eu sabia que o preço aqui ia estourar. Eu sabia que o preço aqui ia estourar. Só que quando eu abri o gráfico, eu de cara já olhei assim, putz grila, olha aí. O negócio já aconteceu, cara. Já aconteceu. Era para não ter dado aqui, ó, entrada aqui, ó. Nem que seja no meio dessa vela aqui, mas era para não ter dado a entrada aqui. Para 5 minutos. Mas o negócio já aconteceu, Príncipe. O que tu tem que fazer? Eu dei entrada aqui. Para 5 minutos. Por que tu deu entrada para 5 minutos aqui, Príncipe? Porque, meus amados, ó. Tá vendo? Os vendedores têm as suas entradas padrão. Mas isso aqui, ó, é anomalia de quê? Notícia. Então, a minha entrada de 5 minutos era para mim era para mim se proteger dessas notícias aí. Entendeu? Então, se por acaso acontecesse alguma coisa de notícia, principalmente aqui, ó, principalmente aqui, se ela descer bruscamente, eu sabia que eu ia estar protegido aqui, ó, na nossa região, onde os compradores sempre vão defender com unhas em dente essa região aí. Entendeu? Então, o que foi que se aconteceu aqui? Aqui se criou uma zona forte, que no operacional absoluto, ó, temos aqui a nossa região, tá vendo? E aqui, ó, se criou uma zona forte de proteção. Então eu dei minha entrada aqui, sabendo que mesmo que o preço descesse aqui nessa zona, eu estaria protegido caso para ela voltar a subir. Tá vendo aí? Entendeu? Viu como a explicação real, direta, tem mais sentido do que eu ficar inventando balela aí de quadrimáxima, 20 máxima. É bom aprender isso? Sim, galera, é bom vocês aprenderem isso. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo a palavra de Deus fala que o conhecimento é como se fosse o joio e o trigo, não é isso? Eles vão crescer juntos. Você só conhece o mal conhecendo o mal. Você só conhece o bem conhecendo o bem. Então, se você conhece o mal e conhece o bem, você vai conseguir o quê? Diferenciar uma coisa da outra. Entendeu? Então, se você já sabe sobre nova máxima, mínima máxima, simetria, isso tudo, aquilo tudo, bebra tudo, se você já sabe, então vocês vão começar a diferenciar o que é verdade, o que não é verdade. O que funciona e o que não funciona. Entendeu, galera?
Não é todo santo dia que o gráfico tá legal, entendeu? Lois vai ter, gente. Você não tá privado de lois. É que nem um trabalho. Você vai pro trabalho, você não tá privado de acontecer uma perca lá, um acidente. Você não tá privado disso, entendeu? Mas você ter certeza do que você tá fazendo é outra coisa, entendeu? Que Deus venha abençoar vocês. Espero que essa explicação venha abençoar a vida de vocês. Eu venho abrir os olhos de vocês. Eu com sinceridade, não quero que vocês fiquem dependendo de indicador. Indicador ajuda e muito, entendeu? Mas o indicador, bota uma coisa na cabeça, indicador, ele auxilia na confirmação do seu operacional e não ao contrário. Não é o indicador que vai modar o operacional para você trabalhar, viu? Porque aí você não vai depender, não vai depender do indicador, mas sim do seu operacional. Então, procure aprender. Viu? Ah, mas o lógica do preço está errado em relação às coisas. Não está errada. O lógica do preço, o criador do lógica do preço, ele explicou, ele ensinou que o lógica do preço é um operacional lindo, maravilhoso, perfeito, só que as pessoas faz que nem faz hoje os pastores com a Bíblia. Eles pegam e interpretam aquilo ali da forma da visão deles para enganar os outros. E isso é muito errado. Isso é muito errado, tá? Ou para enganar para vender isso, ou para enganar para fazer isso, ou para enganar de qualquer forma. O Price Action está no mesmo caminho. O pessoal inventa cada balela com o operacional Price Action. Agora com o operacional absoluto não. Um operacional que eu criei, com esse ninguém mexe, galera. Entendeu? É tanto que se eu ver fulano querendo modificar, cai processo, porque o operacional absoluto, ele é absoluto. Ele é direto, é para as pessoas simples, entendeu? Subirem na vida, não é para ficar enganando os outros, tá? E eu espero que venha dar certo para vocês, que vocês venham dar uma instalada no cérebro de vocês, para vocês parar de ser escravo desse tipo de nomenclatura que está aí atrasando a vida das pessoas, porque as pessoas escutam isso, galera, faz confundir mais a cabeça delas. Se isso vai ajudar, não vai ajudar, vai confundir mais. Então, vá no simples, o simples funciona, entendeu? Deus, bota uma coisa na cabeça de vocês. Deus, como escolheu Davi lá para ser o rei, tu acha que Deus foi escolher um guerreiro alto, forte, um cara bom de espada, né? O guerreiro com ódio na veia? Não, ele foi escolher um simplesinho, um mirrado, um fraco, lá do meio do mato, cara, dependendo ovelha. Então não tem sentido você ter aí até um computador de 1000 geração, um computador do outro mundo, para fazer uma operação, uma análise. Porque isso aqui, isso aqui são os humanos, são pessoas que fazem essas movimentações, entendeu? Então, meus amados, a máquina, ela vai chegar próxima de analisar um ser humano, mas a máquina não consegue sentir o que um ser humano sente, não consegue ver o que o ser humano vê, não consegue criar uma crítica conforme o que o ser humano ali está sentindo, entendeu? Então, essas velas aqui é como se fosse o que os seres humanos passam no dia deles, de trabalho, essas coisas todas. Então, a máquina chega próxima, os indicadores chegam próximo, entendeu? Mas o análise real mesmo é uma análise que vai te dar certeza, confirmações e, no final das contas, entendeu? Te dá lucro. Então tá explicado, que Deus abençoe vocês. Se vocês pudessem se inscrever no canal do YouTube aí, galera, às vezes demoro muito para botar conteúdo lá. Eu não vou negar isso. Porque eu não tô criando, eu não tô com canal para ficar famoso não, entendeu? Mas se vocês quiserem se inscrever lá, porque quando eu postar lá, vocês já estão por dentro. Aí fica no critério de vocês. Deus abençoe vocês e vamos meter bronca.